Olá, webjuristas! Pense por um segundo no seu celular. Ele não é apenas um telefone, ele é seu banco, é seu álbum de fotos, é seu arquivo de trabalho, é o registro das conversas mais íntimas, seus segredos, seus medos e seus sonhos. Em muitos aspectos, o celular se tornou uma extensão da própria mente, um diário inviolável da vida moderna. Agora, imagine que esse dispositivo, contendo toda a sua vida, é encontrado pela polícia na cena de um crime. Eles poderiam, ali mesmo, sem autorização de um juiz, acessar suas mensagens, ver suas fotos e vasculhar seus aplicativos em busca de provas? Por anos, essa foi uma das maiores zonas cinzentas do direito brasileiro. Uma colisão direta entre o dever do Estado de investigar crimes e o seu direito fundamental à privacidade. Essa colisão chegou ao seu clímax no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo, o ARE 1042075. A nossa mais alta corte deu uma resposta definitiva, com repercussão geral, ou seja, uma resposta que vale para todos os juízes do Brasil. Eu sou o Ricardo Calciolari e a pergunta que vamos responder hoje é: qual o limite do poder do Estado sobre a nossa vida digital? Tudo começou com uma operação policial de combate ao tráfico de drogas no estado de Rondônia. Durante a abordagem, um suspeito foi preso. Ao lado dele, no chão, os policiais encontraram um celular. Sem uma ordem judicial, os agentes acessaram os dados do aparelho. Eles encontraram mensagens de WhatsApp e outras informações, que, segundo a acusação, comprovam a participação do suspeito no tráfico de drogas. Com base nessas conversas, o homem foi condenado em primeira e segunda instâncias. E é aqui que começa o debate jurídico. A defesa do acusado recorreu, argumentando que a prova era ilícita. Por quê? Porque o acesso aos dados do celular só poderia ter sido feito com uma autorização judicial prévia, o que não aconteceu. O argumento é que o conteúdo de um celular está protegido pelo sigilo de dados e comunicações, garantido pela Constituição Federal no famoso artigo 5º. O caso subiu, passou por todas as instâncias e, pela sua enorme relevância, foi parar no STF, que reconheceu a repercussão geral do tema. Isso significa que a decisão do Supremo não valeria apenas para aquele caso de Rondônia, mas para criar uma tese, uma regra, a ser seguida por todo o Poder Judiciário brasileiro em situações semelhantes. Então, o STF bateu o martelo. Por maioria de votos, os ministros decidiram que, sim, a prova era ilícita. A tese de repercussão geral fixada foi clara. É ilícita a prova obtida mediante acesso, sem autorização judicial, a mensagens de dados armazenados em aparelho celular, ainda que o aparelho tenha sido apreendido no momento da prisão em flagrante. O argumento central é que o acesso ao conteúdo de um celular representa uma violação direta a dois direitos fundamentais: o direito à intimidade e à vida privada, que é o inciso 10 do artigo 5º, e o direito à inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações de dados, o inciso 12 do artigo 5º. Os ministros entenderam que o celular armazena um volume de informações tão vasto e tão íntimo que a sua devassa sem controle judicial seria o mesmo que permitir uma busca e apreensão na casa de uma pessoa sem mandato. O ministro relator, Dias Toffoli, e a maioria da corte diferenciaram o ato de apreender o objeto do ato de acessar seu conteúdo. A polícia pode e deve apreender o celular na cena do crime, mas para acessar os dados nele contidos, as conversas, as fotos e os registros, é indispensável a chamada cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, só um juiz pode autorizar essa quebra de sigilo. Essa decisão reforça que, no conflito entre a eficiência da investigação e a proteção dos direitos fundamentais, a Constituição exige que a regra seja a privacidade. A exceção, a quebra de sigilo, precisa ser fundamentada e autorizada por um poder neutro, o Judiciário. Os ministros que ficaram vencidos e o próprio Ministério Público defenderam essa tese com base na preponderância do interesse público na persecução penal, especialmente em crimes graves, como é o caso do tráfico de drogas e formação de organização criminosa. Qual era a lógica? Primeiro, argumentava-se que o celular encontrado com o suspeito durante uma prisão em flagrante faria parte do próprio corpo de delito. Assim, a análise do seu conteúdo seria parte da própria apuração do flagrante, o que não implicaria na necessidade de um mandato. Segundo, a demora em obter uma ordem judicial poderia levar à destruição da prova.
o criminoso poderia, remotamente, apagar os dados do aparelho, frustrando a própria investigação. A agilidade, nesse caso, seria essencial para a eficácia do combate ao crime. Essa visão argumenta que exigir um mandato em toda e qualquer situação poderia engessar a atividade policial e criar um obstáculo desproporcional à segurança da sociedade. É o clássico debate: até que ponto os direitos individuais podem ceder em nome da segurança coletiva? O STF, com a recente decisão, respondeu que, no caso do acesso de dados de celular, a barreira da autorização judicial é intransponível. No direito processual penal, utilizamos a teoria dos frutos da árvore envenenada. Isso quer dizer que não apenas a prova obtida ilegalmente, a conversa de WhatsApp, ela é nula, mas todas as outras provas que só foram descobertas por causa dela também são contaminadas e invalidadas. Por exemplo, se através do celular acessado ilegalmente a polícia descobre o endereço de um depósito de drogas, tanto a prova inicial, a mensagem, quanto a prova derivada, a droga encontrada naquele depósito, ambas podem ser consideradas nulas no processo. O impacto prático disso é gigantesco e pode levar à absolvição de réus em inúmeros casos. E onde a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, entra nessa história toda? É uma ótima pergunta. A LGPD regula o tratamento de dados nas relações civis, comerciais, entre cidadãos e o poder público. Mas o seu artigo 4º exclui a sua aplicação para fins de segurança pública e persecução penal, que tem legislação própria. Contudo, isso não significa que ela seja irrelevante aqui. A LGPD ajudou a criar no Brasil uma verdadeira cultura de proteção de dados. Ela massificou a ideia de que nossos dados são valiosos e que seu tratamento exige regras claras, finalidade específica e, principalmente, respeito aos direitos dos titulares. A decisão do STF, embora baseada na Constituição, dialoga perfeitamente com esse espírito da LGPD. No fim das contas, o julgamento do ARI 10.42.075 não é sobre proteger criminosos, é sobre proteger todos nós. É sobre definir as regras do jogo e estabelecer que, em uma democracia, o Estado não tem poder absoluto sobre a vida dos cidadãos. Mas e você? Você concorda com essa decisão do STF? Acredita que a segurança pública deveria ter mais liberdade para investigar ou que o direito à privacidade deve prevalecer sempre? Deixe a sua opinião fundamentada aqui nos nossos comentários, ela é muito importante para nós. O debate respeitoso é o que fortalece a nossa comunidade. E se você acredita na importância de entender os seus direitos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajude a fortalecer a nossa cidadania. Para quem quer ir além e se aprofundar no debate, a gente vai deixar aqui sugestões de leitura na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo Notícias Jurídicas. Te espero lá.